A vacinação deu uma estabilidade no avanço da Covid, mas os efeitos da doença ainda continuam. Por quanto tempo? Quais são esses efeitos? São perguntas que vão ser respondidas a partir de agora no nosso bate-papo aqui com o Dr. Lucas. Você pode participar dessa consulta ao vivo mandando mensagem no Twitter com a hashtag EPTV1. Obrigado, doutor, primeiramente aí pela sua participação com a gente nesse sabadão. Boa tarde. Obrigado, Danilo. Boa tarde a todos. Primeira pergunta que a gente faz de mito ou verdade nessa consulta ao vivo é com relação a casos de vertigem. Me parece que esses casos aumentaram nas consultas em até 40%. Isso é um sintoma pós-Covid, doutor? A vertigem é um sintoma comum. Normalmente, mesmo antes da pandemia, a gente no consultório de otorrino já atende bastante, mas o que a gente tem observado em experiência de consultório, e agora vários estudos estão saindo mostrando isso efetivamente, é que a Covid realmente pode causar tontura, não só no momento da doença, mas também no pós-Covid, o que a gente chama de Covid longa, ou seja, são sintomas depois daqueles 15 dias de doença que o paciente começa a manifestar. E a tontura, a vertigem é um desses sintomas, sim. É tudo muito novo ainda, né, doutor? É uma doença que apareceu em 2019, vem sendo estudada, durante todo esse tempo e por isso, aos poucos, a gente vai descobrindo mais coisas. Por exemplo, a perda de memória. Algumas pessoas relatam isso também. Depois, no pós-Covid, essa perda de memória também é um sintoma que fica? Também é um sintoma. Existem estudos que demonstram ainda não só a perda de memória, mas como também outros problemas neurológicos, cognitivos, como dificuldade de raciocínio ou de executar tarefas simples, de coordenação motora e aparentemente quanto mais grave é a Covid do paciente, maior é a chance dele desenvolver sintomas cognitivos como, por exemplo, a perda de memória. Entra nessa história de perda de memória também o esquecimento de palavras ou troca de palavras também, acontece isso, doutor? Com certeza, o esquecimento, até a incoordenação motora e às vezes dificuldades para se manter uma conversa simples, são sintomas relatados pelos pacientes na pós-Covid. Ô doutor, repito que é tudo muito novo e tudo está sendo estudado, mas o senhor já tem ideia por que isso acontece? Ou a nomenclatura da medicina já diz por que isso acontece? Como você diz, Danilo, é tudo muito novo, Existem estudos que demonstram lesão realmente no tecido do cérebro, ou a lesão direta pelo vírus, ou então uma lesão secundária a essa resposta inflamatória muito grande que o vírus causa na pessoa, e também por problemas psicológicos, que a pós-Covid pode trazer. A pandemia privou as pessoas de contato com outras pessoas, o distanciamento prejudicou a saúde mental das pessoas, o abuso de café, de outras substâncias das pessoas que estão ficando mais tempo em casa. Há relatos também de aumento de problemas psicológicos, depressão, ansiedade. Então, tudo isso acaba sendo um combo de fatores geradores desses sintomas cognitivos. O senhor falou em lado emocional das pessoas. Me parece também que a questão de zumbido, o chiado no ouvido, tem aparecido como um efeito pós-Covid. Como é o tratamento, se é que tem um tratamento para esse zumbido, doutor? O zumbido no pós-Covid tem duas situações. Um paciente já apresentava zumbido e no pós-Covid ele piora esse sintoma, e o paciente, a gente está vendo quadros pacientes que não tinham zumbido e começaram a apresentar o zumbido depois da Covid, depois da doença. E o tratamento, a gente vai depender de uma série de fatores, não existe uma receita de bolo. Não só para o tratamento do zumbido, mas também da perda auditiva que pode acontecer, da vertigem, da perda de memória. Existem uma série de exames que a gente precisa fazer e perguntas, realmente tentar identificar qual é o problema para começar a tratar, ou com medicamento, ou com terapia, estímulo neurológico, ou com estímulo auditivo, para a gente tentar corrigir esse sintoma. Não existe uma receita de bolo. O paciente, se apresentar esses sintomas, precisa procurar ajuda médica.
Coisa maluca que é essa Covid, né? Pela internet, o pessoal participa aqui com a gente também, doutor. Então, aqui, ó, a Maristela fala assim, ó, bom dia, boa tarde para você. Faz 6 meses que tivemos a Covid e o olfato com muita dificuldade retornou, mas às vezes sentimos cheiro de fumaça, cigarro, do nada. É normal? Não é normal. É um sintoma, talvez o sintoma mais comum na pós-Covid que a gente vê no consultório de otorrino, são esses sintomas secundários ao olfato. Então, o paciente perde o olfato e no restabelecimento do olfato começa a sentir cheiros estranhos ou então sentir cheiros que outras pessoas não estão sentindo, né? É a parosmia ou a fantosmia. Isso daí significa que o olfato está voltando, né? Mas você veja essa paciente que fez a questão. Já faz 6 meses que ela pegou a doença e ainda está apresentando sintomas. Ela precisa procurar um otorrino para começar a terapia. A terapia para a perda, né, do olfato ou essas alterações paralelas de olfato que apresentam os pacientes na pós-Covid precisam ser tratadas. Quanto antes, melhor. Ela precisa procurar um otorrino. A última aqui para a gente encerrar essa consulta ao vivo é que eu tenho percebido muito nas pessoas que passaram pela Covid a questão da fadiga, o cansaço muito rápido, uma pequena caminhada a pessoa já acaba se cansando. Isso também é um pós-Covid aí, né, doutor? Isso também é muito comum, esses sintomas pulmonares, principalmente para pacientes graves, né? Então, a gente sabe que há uma lesão pulmonar e essa lesão dificulta a troca, né, gasosa, ou seja, dificulta a captação de oxigênio do paciente. Por isso que muitos pacientes acabam tendo que internar, ficam dependentes de oxigênio. E a gente está vendo que mesmo no pós-Covid o paciente se restabeleceu, saiu do hospital e mantém essa saturação de oxigênio baixa, ou seja, um nível baixo de oxigênio, uma fadiga, um cansaço. Isso também tem tratamento, aí são outras especialidades envolvidas, né? O pneumologista, a fisioterapia respiratória, tudo isso precisa estar envolvido, como eu disse, não tem uma receita de bolo. O paciente que está com algum sintoma pós-Covid precisa procurar ajuda médica. Dr. Lucas Carenzi, otorrinolaringologista, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Danilo. Boa tarde.